like a Hellcat. Olá, a série Trindade Satânica. O tema de hoje, o espírito do falso profeta. Nós vamos ler aqui Apocalipse 16, onde está o texto base dessa série, onde fala dos três espíritos. Nós falamos do espírito do dragão, do espírito da besta no segundo vídeo, e hoje, com a permissão e ajuda de Deus, falaremos do espírito do falso profeta e faremos uma rápida conclusão. No livro de Apocalipse 16, 13 e 14 está escrito: E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos ler também aqui em Apocalipse 19, conforme está escrito 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui nós devemos observar aqui que na primeira leitura, Apocalipse 16, a Bíblia fala dos três espíritos que fazem prodígios. Ou seja, todos eles fazem prodígios na sua área específica. Aqui em Apocalipse 19, fala dos prodígios feitos pelo espírito do falso profeta somente. E revela aqui uma coisa interessante. É que o propósito dele é fazer esses prodígios no intento de que a adoração seja dada à besta. Ele faz prodígios, mas que a adoração seja dada à besta. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 12, nós vimos também que a adoração é para a besta. Apocalipse 13, adoração também para a besta. Aqui em Apocalipse 13, versículo 4, diz assim: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, ponto e vírgula. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então nós vimos aqui, e nessa trama
satânica, adoração para Satanás é na pessoa da besta. Ou seja, através de um sistema, desse sistema universalizado, quando a humanidade, exceção, menos aqueles que têm o sinal de Deus, aí está o segredo. Aqueles que têm o sinal de Deus não adorarão a besta. Então, a partir do momento que a humanidade se submeter ao sistema, às determinações do sistema, em detrimento da palavra de Deus, da Santa Aliança, aí então a humanidade estará adorando Satanás na pessoa do Estado. Quando Nabucodonosor erigiu uma estátua de ouro e exigiu que todo o reino, todas as pessoas adorassem aquela estátua, se prostrassem diante daquela estátua, aquela estátua ali, ela representava o sistema de Nabucodonosor, o império de Nabucodonosor, porque ele achava que tudo ali fora feito por ele, e que então toda a devoção deveria ser dada a ele. E assim não é diferente nessa trama diabólica. Então, Satanás, através do sistema, das determinações, ele requer adoração para si, na pessoa do sistema. Agora você imagina aí uma estátua. Vamos usar a imaginação, uma estátua representando todo esse sistema humano. Sistema universalizado. O espírito da besta, do falso profeta, ele tem uma função. E a função principal, ou a sua função específica, é fazer prodígios, sinais, milagres, para enganar, é claro. Nessa trindade, ele quer se passar pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o dragão quer ser Deus, e o espírito da besta quer ser Jesus Cristo como um estadista mundial, prometendo resolver todos os problemas da humanidade. E aí existe aqui outra ação do espírito do falso profeta. Ele cuida que essa é a principal função, na verdade. Essa é a principal função. Deturpar o evangelho. Falsificar. Transgredir. Abolir
a Santa Aliança. Para que a humanidade mergulhe nas trevas totais. Satanás, ele sabe que ele, tirando a palavra de Deus da vida do homem, o homem está em trevas. O homem está em trevas totais. Esse sistema, você pode perceber na mídia, as mensagens diretas e subliminares, os comerciais, nas novelas, nos filmes, na literatura. Ele, no dia a dia, vive numa prática de inversão de valores que diz respeito à palavra de Deus. O desejo de Deus, o propósito de Deus é que toda a humanidade, todos os homens, conhecesse a verdade para serem salvos. Que viesse a viver, levar uma vida regrada pela sua palavra. E assim o homem estaria se submetendo a Deus, ensaiando para viver nos céus com Deus. E aí, ele sabe. A gente vê no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, a Bíblia dizendo que esse sistema em que nós vivemos hoje, observe bem aqui, esse sistema, se você voltar ali, ou você ler Daniel 7, lê o capítulo todo. A gente vê o seguinte, que depois da queda do Império Romano Ocidental, se surgiria ali, formaria ali uma nova civilização. A unidade romana foi quebrada, mas uma nova civilização representada nas pernas, nos pés da estátua, foi mostrada para Daniel. É a civilização em parte de ferro, em parte de barro. Representa a cultura romana, que é o animal de ferro. Na visão, a cultura romana e a cultura bárbara dos reinos bárbaros nórdicos. Porque para os romanos, tudo que estivesse fora de Roma era barro. Roma se considerava como uma civilização nobre. Aí então a gente vê no versículo 25 que esse sistema no qual nós vivemos na atualidade, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E aí você poderia perguntar, a que lei ele se refere ali? A lei de Deus, a lei real. Israel, ele não tinha um congresso, um corpo legislativo assim para criar leis próprias. Não. Israel era regido por leis, mandamentos, estatutos e juízos dados por Deus, como foi dado na pessoa de Moisés, através de Moisés. Hoje, nessa nova aliança, nós sabemos que houve mudança do material para o espiritual.
Essa nova aliança, aquilo que foi preciso ser eliminado, foi eliminado. O que tinha de se aproveitar, se aproveitou. É claro, a nova aliança não está aí matando cordeiro, oferecendo sacrifício a Deus. O cordeiro representava Jesus Cristo, como veio, foi morto, derramou seu sangue. Só que tem uma coisa aqui, é que a primeira aliança, ela foi feita com base, tendo como base moral os 10 mandamentos da lei de Deus. E a nova aliança, o Evangelho Eterno, ele também foi feito com o sangue de Cristo, mas tendo também como base moral a lei real. É tanto que no livro de Apocalipse a gente vê ali o seguinte: no dia do juízo de Deus, a arca da aliança, ela sendo aberta nos céus. Ela sendo aberta nos céus. Então, essa quebra, essa mudança dos tempos e da lei, conforme está em Daniel 7:25, já aconteceu. É uma ação do espírito falso profeta. Porque para isso acontecer teria que ser no meio religioso, no mundo religioso. Eu pretendo fazer um vídeo sobre as duas bestas, a que subiu da água, a que subiu da terra. E aí nós veremos com detalhes a ação de cada uma, desde a sua origem até a atualidade. Porque elas já estão aí. E só que a teologia da dispensacionalista diz que tudo vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Inclusive a instalação do reino do anticristo na terra. O reino do anticristo ele já está acabando de ser consumado. Só falta vir o ultimato. Ali é outra coisa. Apocalipse 13, quando se fala falando da segunda besta ali, que vai impor domínio total, fazer uma imagem da primeira besta para que o mundo inteiro adore. Ali está falando de uma época específica. Você dizer que os três espíritos vão atuar depois da igreja ter sido tirada da terra é brincadeira. Os fatos, não estou aqui exagerando para ser contemplativo. Isso aqui é fato, estou falando de constatação. Isso aqui é constatação, estou falando de escatologia, não. A menos que se passe uma borracha e se apaga a história. Agora, ninguém mais, ninguém menos que o cristianismo é responsável pela profecia de Daniel 7:25. O cristianismo ele mudou os tempos e a lei. Pretendo falar aqui, comentar, fazer um vídeo sobre o calendário romano, juliano, gregoriano, que é o atual, foi transformado, modificado, e você vai entender. Nós vamos entender melhor. Eu não sou professor, não sou mestre, não tenho essa pretensão. Estou falando o que tenho para falar. Então o espírito do falso profeta, ele tem essa função específica aqui, que é terrível, de falsificar o evangelho, para que a humanidade seja ignorantizada em relação ao evangelho. A partir do momento que o homem
rejeita a palavra, leva uma vida fora das Escrituras, ele está vivendo desprendido de Deus. A Santa Aliança nos submete a Deus. A submissão a Satanás vem quando o homem deixa de dar ouvidos a Deus para ouvir ao inimigo. Interessante que a ação desse espírito, ela acontece de maneira mais simples que você possa imaginar. De forma sutil. Eu vou ler aqui em Apocalipse, aliás, desculpa, em Gênesis 3, quando fala da tentação e a queda. A partir do primeiro versículo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aqui. Essa função. Aquilo que Deus diz sim, aquilo que Deus nos diz sim, as Santas Escrituras, o sistema está aí para dizer não. Quando Deus diz não, ele diz sim. Se Deus diz para a direita, ele diz para a esquerda. Se Deus diz sobe, ele diz desce. Se Deus manda descer, ele diz que é para subir. Anticristo é isso. Quando se fala do anticristo, nada mais, nada menos que Satanás, uma identidade assumida a partir da vinda de Cristo. E interpretando anticristo como opositor, ele está aí para se opor à voz de Deus. Assim como enganou Eva, ele tirou o não, simplesmente tirou um não. Deus diz: não comereis. Ele tirou o não. O comereis. Deus diz: certamente morrereis. Ele diz: não morrereis. Ele acrescentou não. Então a ação do falso profeta, ela pode acontecer de maneira mais simples e sutil que você possa imaginar. Quando Pedro... Eu vou ler aqui no livro no Evangelho, no livro dos Evangelhos, Mateus, quando Pedro aconselha Jesus Cristo, no melhor do seu propósito, a melhor das suas intenções, de ajudar, de evitar que Jesus se entregasse para ser morto. Aqui no capítulo 16, versículo 21, a partir do 21, diz assim, quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais,
dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Essa missão específica de Jesus ter vindo à Terra. No 22, diz assim: Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: olha que interessante aqui. Arreda-te de mim, ou de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha que coisa interessante. Olha o que Jesus falou com Pedro: afasta-te de mim. As traduções dizem: para trás de mim, Satanás. Pedro, na sua melhor das intenções para com Cristo, mas Pedro era ignorante em relação às coisas de Deus ainda. Pedro ainda não havia se convertido. Pedro era convencido, até mesmo pela sua convivência com Cristo ali, mas Pedro não compreendia ainda as coisas espirituais. A visão de Pedro era carnal, humana, terrena. Jesus ali repreende Pedro usando o termo, a palavra Satanás. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: será que Jesus era um boca suja que gostava de xingar, como muitos xingam até os filhos de Satanás, diabo, peste, desgraça e tantos nomes que estremeceram a terra? Não. Porque ali, se Jesus Cristo vai no conselho de Pedro, ele estaria fazendo a vontade de Satanás. Ele teria que desistir da sua missão de morrer, derramar seu sangue para a salvação de muitos, como está escrito. Não é de toda a humanidade. Não. Quem disse que Jesus morreu para salvar toda a raça humana, que toda a raça humana está perdoada, lavada, e que ninguém vai sofrer o dano a ele, quem prega isso aí é o anticristo. Nesse cristianismo que é ecumênico, inclusivista, onde tudo que é religião é de Deus. Então essa ação de Satanás, do espírito falso profeta, aqui no livro, na carta aos Coríntios, o capítulo 4, a partir do versículo 1. Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecermos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, seja Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não
lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha a preocupação de Satanás. Usar de todos os meios para impedir que o Evangelho penetre na mente do homem, para que o homem tenha sua mente iluminada pela luz do Evangelho eterno e seja salvo. Seja salvo. Agora, esse espírito falso profeta, ele usa muitos meios, muitos instrumentos, muitos recursos para enganar o homem. E por incrível que pareça, o instrumento mais eficiente, porque na verdade é a área específica dele, quando ele quer se passar pelo Espírito Santo, é claro que ele não vai estar atuando no paganismo. É uma área própria do espírito do dragão, como vimos no primeiro vídeo. No mundo político também não. É uma área própria, específica do espírito da besta. Então fica aí a área, o mundo religioso, para a ação do falso profeta. E nisso tudo, o instrumento mais eficiente aí chama-se religião. Para a humanidade ignorantizada e diz respeito às Escrituras, com a mente ainda não iluminada pela luz do Evangelho, toda religião é boa, que aparentemente é, toda religião é de Deus. Basta ver uma cruz, é Deus. Basta ver uma fachada, Jesus é o Senhor, é Deus. O apóstolo Paulo, ele nos adverte. Aliás, não é só o apóstolo Paulo, não. O próprio Jesus Cristo já fazia advertência a respeito dos falsos profetas, dos falsos cristos. E nas epístolas e cartas apostólicas a gente vê que é uma constante advertência para a igreja sobre os falsificadores da palavra, sobre as ações do falso profeta ou dos falsos profetas.